a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma mensagem que se encontra no livro Segundo aos Reis, no capítulo 6, versículo 17, no qual nos descreve o profeta Jeremias, que escreveu o livro aos Reis, no segundo livro aos Reis, no capítulo 6, no versículo 17. Apenas este versículo. Esta passagem estará narrando a seguinte situação que nos guarda a palavra do Senhor. Que o moço, o jovem, o rapaz que estava a serviços do profeta Eliseu, saíra de manhã cedo para buscar algo para o seu senhor, e ao sair de dentro da casa do profeta, ao sair para o lado externo da moradinha do seu senhor, ele se depara com o local onde eles habitavam, cercado por inimigos fortemente armados. Ao se deparar com aquela situação, o jovem retrocede, regressa, retorna, foge para a casa do Senhor para lhe informar do acontecido, lhe informar do que estava acontecendo naquele exato momento. Ele estava ali então, narrando para o Senhor o acontecido. Se deparando com as informações assim recebida pelo jovem, o profeta sai para fora. Ele se retira de dentro do seu domicílio, vai afora e se depara com os inimigos que o cercavam. Vai narrar a história que aquele jovem se assusta. Amedrontado, ele diz: ai, Senhor meu, ao profeta. Conjecturando, eu posso dizer que aquele jovem temeu por sua vida. Talvez em algum momento ele pensou: ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu estou no lugar errado, na hora errada. Ele olhou para o profeta em busca de socorro, e o profeta calmamente olhou para aquele jovem e disse: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Naquele momento, diz a palavra, que o profeta orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos deste moço. Senhor, traga a visão do mundo espiritual para este rapaz, para que ele possa, com seus olhos abertos, contemplar a glória de Deus. Dito e feito, o profeta orou, e os olhos daquele jovem pôde contemplar aonde eles estavam, protegendo o profeta Eliseu, carruagens de fogo, cavalos de fogo, anjos. Ele viu a glória de Deus. Irmãos, quantas vezes estamos nós diante de muitas adversidades, numa situação que para nós é o fim, e nos esquecemos em quem confiamos. Quantas vezes estamos mediante a uma situação conflitante, uma situação difícil, uma situação no qual nós, como homens e mulheres de Deus, achamos que não haverá solução para os nossos problemas. Dentro de nós há sentimentos muito conflitantes entre a fé e a razão, entre o crer e entre o ver, entre o olhar e o acreditar. Dentro de nós existe um conflito íntimo, mas muito arraigado a nós,
pois nós somos desse mundo. Então, o que nós, mediante as situações que nos encontramos, queremos é soluções materiais, concretas, situações, talvez uma ajuda humana, talvez um jeito que nós possamos estar elaborando uma fuga, uma retirada, uma proteção, algo que faça com que nós possamos defender daqueles ataques que vêm contra nós. Ou, estrategicamente, procurar por uma saída naquele momento onde nós nos encontramos. Quantas vezes achamos que está ruim e vem entrar e começamos a murmurar. Há um sentimento dentro de nós chamado medo. E ele funciona da seguinte maneira. O medo, ele é o nosso limitador. Ele pode ser usado para o bem, assim também como ele pode ser transferido e usado para o mal. Por que, irmão, você está lhe dizendo que ele pode ser usado para o bem e para o mal? Eu explico. O medo, irmãos, é aquilo que nos torna vivos. É o que nos faz permanecermos vivos mediante alguma adversidade. Você tem medo. E mediante ao seu medo, você procura sempre tomar cuidado, cautelas e precauções. O medo lhe faz sobreviver mediante a certas situações. Um exemplo, é o medo que faz com que você não atravesse as ruas movimentadas, sem olhar para um lado e sem olhar para o outro. O medo, ele tem um único fator, que é sobrevivência. Mediante ao medo, você sabe que não pode colocar um dedo na tomada, porque você pode tomar um choque. O medo, ele serve como limitador das suas ações para proteger você, mediante alguma coisa. Usado com sabedoria, o medo serve até mesmo para que você possa sobreviver. O lado negativo do medo é que ele frustra os seus planos, ele interrompe os seus sonhos e ele pode acabar com a sua fé. O medo, ele vai cegar você em algum momento da sua vida, pois o medo vai trazer em seu coração e em sua mente medos, receios, temores, fará com que você ache que é incapaz de muitas coisas. Eu vou lhe dar um exemplo sobre medo. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 30 e 31, vai dizer a palavra do Senhor, que Jesus, ao entrar com os seus discípulos em um lugar, ele partindo o pão, dando graças, seus olhos foram abertos e o Senhor desapareceu diante deles. E entre si eles falavam, não ardia em nossos corações quando ele nos falava no caminho? Veja, irmãos, quando os dois discípulos de Cristo estavam a caminho de Emaús, conversando entre eles e Jesus se aproximando, eles não o reconheceram, porque em seus corações haviam medo, frustrações, remorsos e tristeza. E isso fez com que o medo se apoderasse deles de tal maneira que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Muitas das vezes nós nos deixamos cegar pelos medos que nós adquirimos com o passar dos anos e esquecemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova, a certeza absoluta daquilo que se espera. Quantas vezes estaremos nós diante da presença do Senhor e esqueceremos que em momentos de adversidade é o Senhor que luta a nossa guerra.
É o Senhor em quem nós confiamos, a nossa fé que nos sustém. Quantas vezes nós viraremos as costas para Ele e esqueceremos que o Senhor, Ele é fiel e justo. E Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em espírito em verdade. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Isso mesmo, irmão. Aquele que crê verá a glória de Deus instantaneamente na sua vida, assim, ó. Porque o Senhor, Ele não é filho do homem para que minta. E se Ele disse que vai mudar a sua vida, tenha certeza que Ele mudará a sua vida. Eu acredito que nós temos a oportunidade e a chance de mudar o quadro da nossa história, apenas tomando posse desta palavra. A Bíblia é cheia de referência. O salmista já dizia: apressa-te, Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos uma solução imediata em nossa vida, mas o Senhor não permite. Porque quando às vezes queremos algo, não é aquilo que o Senhor quer para nós. Porque o Senhor tem melhor. Eu digo isso, irmãos, porque eu já vivenciei o milagre. Eu já tive o privilégio de ser conflitado, sabe, ser praticamente, como eu posso lhe dizer, eu fui, sabe, conflitado com meus próprios pensamentos. Se eu estou fazendo a vontade mesmo de Deus, se eu não estou, se Deus me ama porque eu passo por essas provas. Eu que já fui tão injuriado, perseguido, eu que já vivenciei tantas coisas, e o Senhor ainda por cima sorri, porque Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Graças a Deus, graças a Deus por isso, amados. Que o Senhor possa trazer à sua lembrança todas as bênçãos que você já recebeu da parte do Senhor na sua vida, caminhando com Cristo. Não somente as dificuldades, as provações, as lutas, mas sim o doce sabor da vitória. Lembra quando você achou que aquilo que você mais queria não ia acontecer e, pum, aconteceu? Demorou? Glória a Deus! Aleluia! Mas você recebeu a sua vitória em o nome de Jesus. E hoje Ele está aqui. Ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você possa, em o nome de Jesus, contemplar a tua vitória. Para que os seus olhos abertos você possa ver a glória de Deus. E com eles abertos, você exercitar de maneira sobrenatural a sua fé. E de onde você está, sair do seu lugar e vir tocar na orla do manto do Cordeiro. Vocês se lembram da mulher do fluxo de sangue? Vivia 12 anos com uma hemorragia. Imagina uma menina de 8 a 12 anos, naturalmente menstrua, mas a enfermidade faz com que ela sangre todos os dias, durante 12 anos. Quantas vezes nós vamos a um posto de saúde para tirar sangue? 2 a 3 ampolas e a gente sai de lá derretido, igual manteiga, cansado, com dor, faminto, porque tiramos 2 ampolas de sangue. Imagina uma mulher que sangra 12 anos. Vamos conjecturar a fraqueza desta mulher. Uma anemia profunda. Talvez até mesmo uma leucemia veio se abater sobre ela.
Se não fosse somente isso, a lei obrigava ela a viver longe do contato dos seus mais entes queridos. Conjecturemos aqui que ela morava fora da cidade. Ela já estava sem esperança, ela já estava sem recursos financeiros, porque havia gastado todo o seu dote, toda a sua fortuna, tudo, seu patrimônio, em busca de uma cura que ela não encontrou em lugar nenhum. 12 anos sofrendo da mesma enfermidade. Imagine, de repente, a Bíblia não diz como, mas diz que ela ouviu falar que Jesus estava passando. E aquela mulher teve a atitude e a coragem de enfrentar a lei e a cultura do seu povo. Ela se vestiu, se levantou e assumiu postura de servo. Eu vou buscar a minha bênção. E foi. E quando Jesus passava, uma grande multidão, arrastado por ele, o comprimia, diz a palavra. Jesus, ele era um homem público. Muitas pessoas ouviam falar de Jesus e corriam para saber quem era Jesus, ver Jesus. Era um frenesi naquela época. E muitas pessoas tocavam nele. Você já viu quermesse, procissão? Já viu na televisão aqueles atos religiosos onde uma pessoa carrega uma imagem sobre o ombro e uma grande multidão vem atrás? Ou tem aí a história de uma corda onde as pessoas têm que tocar e ficar puxando, e tem pessoas que são pisoteadas, se machucam em nome da sua fé. Com Jesus era igualzinho. As pessoas seguiam ele, se comprimiam, se apertavam, se machucavam, mas queriam poder tocar em Jesus. Agora, para você não ter a menor dúvida de quão grande é a fé daquela mulher, que há 12 anos sofria de hemorragia, ela enfrentou aquela multidão, sem sequer pensar duas vezes, sem sequer temer por sua própria vida, por sua própria saúde. Uma mulher fraca, anêmica, com certeza magrérrima, se arrastando entre um entre outro, mas com seus olhos abertos, com a sua fé, ela toca no manto de Jesus. E instantaneamente o Senhor para e pergunta: quem me tocou? E observe o que diz a palavra do Senhor: quem me tocou? E os discípulos falam: mestre, muitos lhe tocam, como saberemos quem foi? E ele diz a palavra mágica, a palavra que vai mudar a história da vida de alguém. Alguém me tocou diferente. Seria com um cajado? Seria com uma mão mirrada? Seria com o cotovelo? Seria com a ponta do pé? Não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu a cura. Jesus devia saber exatamente quem era a pessoa, porque ele já olhou para um lado, olhou para o outro. E a mulher, ao temer, se prontificou diante do Senhor e disse: mestre, eu te toquei. E o Senhor diz: vai, filha, a tua fé te curou. Receba essa palavra hoje: a tua fé te curou. A fé de uma mulher com hemorragia há 12 anos, magra, com anemia, leucemia, magra. Uma mulher que devia não ter nem mais forças para se levantar da sua cama, poderia simplesmente aceitar o fim da sua vida. Simples assim. Aguardar apenas a morte. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos.
uma mulher anoréxica, sabe? A Bíblia não relata. Eu estou apenas conjecturando a imagem daquela mulher doente há 12 anos e ainda assim saiu da sua zona de conforto e foi até Jesus. 3 histórias, 3 situações. O profeta orou e o seu servo viu a glória de Deus. Jesus deu graças, seus discípulos viram a glória de Deus. A mulher creu que a sua fé era o bastante para que, se ela tocasse apenas na orla do manto do vestido do Senhor, ela veria a glória de Deus. Hoje, o Senhor quer que você veja a glória de Deus. Seja você uma pessoa saudável, mas com limitações espirituais. Seja você uma pessoa doente, mas com uma grande fé. Deus quer abrir os teus olhos para que você possa tocar na orla do seu manto. Deus quer mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha. Lutei e lutei para chegar aonde eu cheguei. Lutei. Sabe, irmão, eu posso hoje dizer que combati o bom combate. Ainda não acabei a carreira, mas guardo a fé aqui dentro do meu coração. E o Senhor quer fazer a mesma coisa contigo. Sabe aquela pessoa que você perdeu, que foi para os braços do Pai, que congregou um dia nesta terra, que aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que serve de exemplo para você? Essa pessoa, no dia do arrebatamento, ela ressuscitará e irá estar diante do Cordeiro. Você gostaria de rever essa pessoa? Pelos olhos da fé, você gostaria de rever esta pessoa? Você só precisa tomar a decisão certa. Viver uma vida com Cristo. Galgar cada degrau, um dia de cada vez, para que você possa ter a honra e o privilégio de um dia estar na presença de Deus. E quem sabe rever aquele a quem tanto você amou. Ou você está doente, há uma enfermidade que lhe assola, algo que incomoda dentro de você, você busca as curas nas áreas medicinais, você busca uma cura em uma área e o médico não encontra uma solução. Jesus Cristo é o médico dos médicos, basta você acreditar somente, ter fé, que Ele vai encontrar o jeito certo para que você encontre a sua cura, seja espiritual ou seja através do auxílio médico. Ele vai te auxiliar, sabe? Jesus te ama, morreu pelos seus pecados há 2000 anos atrás, antes mesmo de você existir. Ele decidiu morrer por remissão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos o livre acesso a Deus e o livre-arbítrio de escolhê-lo. E eu te digo, irmão, quando você escolhe a Deus, Deus escolhe você. E nada pode separar você do amor de Deus, apenas você mesmo. Você quer viver um milagre todos os dias da sua vida? Você precisa
precisa aceitar o Senhor na sua vida. Você precisa ouvir a voz do Senhor através da manifestação do Espírito Santo, que bate em sua porta e ele chama pelo teu nome. Alexandre, Alexandre, Alexandre. Basta você ouvir a voz do seu Senhor hoje e abrir a porta do seu coração para que o Senhor entre e faça morada. Ele quer, ele sente o desejo. Ele quer te abençoar, irmão. Ele quer te abençoar. E serás que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou quando Deus quiser na minha vida. É quando a oportunidade bater em sua porta, você o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pois Ele quer mudar a tua história para sempre. Ele vai abrir os teus olhos espirituais e tu vai ver a glória do Senhor manifestar em sua vida. É isso que o Senhor quer fazer por ti, por mim, por nós. Ele te ama. Ele ama a mim, ama a você, mesmo cheio de erros, cheio de falhas, mesmo pecador, miserável. Ele te ama. Ele quer salvar você. Mesmo que você não veja agora com seus olhos carnais, existe um mundo sobrenatural, existe um mundo onde anjos e demônios lutam cotidianamente pela sua salvação. Demônios, isso mesmo, demônios. A Bíblia comprova a existência deles. E eles estão aqui nesse mundo para te matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com os teus sonhos, com os teus desejos, com o teu futuro. Ele quer que você morra em pecado, para que você não encontre salvação em Cristo Jesus. E eu lhe digo, não deixe para a última hora. Não ache que só na hora de você estar morrendo ali, confessar o Senhor com a sua boca, que Ele é o Senhor da sua vida, que você terá salvação. Não pense assim, não pense, porque você pode acabar se arrependendo. Irmão, não sei quantos anos você tem, se é 10, 20, 30, 40, 50, mas o que nós vivemos nessa terra é tão ínfimo. É nada comparado com o que nós viveremos na glória ao lado de Cristo Jesus. Seremos eternos. E não será como a música, eterno enquanto dura esse amor. Não! Porque aquilo que é eterno vive para sempre, não tem fim. Você prefere viver a sua eternidade ao lado de um Deus amável, em bênçãos, vivendo num céu, aonde o Senhor será o nosso sol, aonde o louvaremos, bendiremos, engrandeceremos o teu santo e poderoso nome? Ou você quer viver uma eternidade de sofrimento, de dor, aonde haverá ranger de dente, pranto, clamor? A dor nunca vai acabar. Imagina aquela dor de cabeça que te incomoda de vez em quando. Sim, aquela mesmo que faz você chorar, sabe? Ou aquela cólica que dói, parece que está dilacerando a sua carne. Imagina aquilo multiplicado por 1000 eternamente.
Imagina, irmão, você sofrer para sempre. E tudo isso porque você não escolheu a servir a Deus. Ouça, o servo de Eliseu, na sua natureza carnal, achou que era o fim. Quando ele se deparou com aquele exército cercando a casa do seu profeta, do seu senhor, do profeta, e ele correu para dentro, ele pensou, meu Deus, eu vou morrer. Alguém tinha que ter me avisado que esse trabalho aqui é complicado, não estão pagando nem 13º, nem salubridade, nem adicional noturno, agora eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Talvez ele tenha esquecido que ele era servo de um profeta. Talvez ele tenha esquecido todos os milagres que ele presenciou com seus olhos através de seu profeta. Talvez ele tenha esquecido que Geazi, que trabalhou para o profeta antes dele, pegou lepra, porque correu até Naamã. Ambição nas coisas do que é do mundo. Talvez ele tenha esquecido que o profeta fez o machado flutuar, meu Deus. Oh, glória! Você também está assim. Você esqueceu daquela cura, sabe? Você esqueceu daquele pedido que você fez em prol de alguém ou de alguma coisa e recebeu. Mas o ser humano é assim mesmo. A nossa natureza leva a gente a esquecer com muita facilidade as coisas que nós vivemos. É bem capaz de você já ter esquecido até o que você fez semana passada, ou o que comeu, ou em algum momento específico da semana passada fez alguma coisa que você nem lembra mais. Nós fazemos isso muitas das vezes lendo a Bíblia. Ontem eu li um versículo, mas hoje eu não encontro esse versículo, não lembro em tal livro que ele se encontra, em qual passagem. Eu sei que ele fala sobre tal coisa, mas eu não lembro onde ele está. Mas o profeta orou, os olhos dele se abriu, ele viu a glória de Deus. Os discípulos que andaram com Cristo no caminho de Emaús também esqueceu da multiplicação do pão, do endemoniado gadareno, dos 10 leprosos, ressurreição de Lázaro, a orelha do soldado, o paraplégico no poço, o homem da mão mirrada. Também esqueceu. Teve medo e meteu o pé. O medo, ele tem 2 fatores em nossa vida: sobrevivência e covardia. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Aprenda: aquele que me negar aqui na terra, eu negarei lá diante do meu Pai. O Senhor, Ele te ama. O Senhor é benevolente. Sua misericórdia dura para sempre e é por isso que nós não somos destruídos. Mas hoje o Senhor, Ele quer mudar a tua vida. Sabe, eu sempre tive dificuldade para conseguir um bom emprego. Sempre trabalhei com 3 meses, ou a empresa me mandava embora, ou eu me acidentava, ou algum fator externo fazia com que eu perdesse a minha bênção. Mas aí, um dia, eu cheguei para o Senhor e fiz um voto: Senhor, se Tu me abençoares e eu trabalhar para mim, eu disponibilizarei do meu tempo para a Sua obra. O Senhor me honrou. Eu fiquei 4 anos trabalhando para mim. Hoje, o Senhor abriu outras portas. Não vou perder minha bênção. Creio que o Senhor está me dando esse escape devido à atual situação financeira que me encontro. Tenho família, tenho que trazer o sustento para dentro da minha casa. E creio que o Senhor é fiel e justo. E Ele vai me abençoar. E a minha loja vai voltar
a ter recursos para me sustentar novamente. Sabe? E o Senhor, Ele abriu as portas para mim. Eu orei, a minha esposa orou, minha esposa jejuou, minha esposa buscou por mim. Eu até briguei com ela. Sabe, eu até briguei com ela. Mas Deus honrou a fé daquele que buscou o Senhor em retidão, com coração puro, em espírito e em verdade. E o Senhor quer fazer a mesma coisa por você. Basta você querer permitir que o Senhor entre hoje na sua vida. Você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. O Senhor, Ele quer mudar o quadro da tua história. Ele quer te abençoar, quer trazer a cura para a sua família. Sabe? Talvez você esteja na mesma situação que eu já me encontrei, sem esperança, desanimado, não encontrando uma solução para os seus problemas. Mas o Senhor, Ele vai mudar a tua história mediante as suas escolhas. Você precisa tomar um passo em direção a Deus para que Ele possa dar um passo em sua direção. Está na hora de nós amadurecermos. Está na hora de a gente crescer como pessoa na fé, como salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se conhecereis a verdade vos libertará. E se você ainda não está liberto dos seus vícios, das suas manias, dos seus problemas psicológicos e emocionais, você ainda não se converteu. E está na hora de você se converter, irmão. Está na hora de você dar um passo em direção à sua salvação. Pense nisso, pois não é contra a carne nem contra o sangue. A vida não é fácil para aqueles que seguem a Jesus, pois Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci a todas elas. E Paulo já disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, por que nós não podemos também militar como Paulo, que soube sobreviver quando tinha pouco, assim também soube ser humilde quando tinha muito, e em todas as coisas, ele passou a prova, dando glórias a Deus. Fique com esta palavra, em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.